E aí galera, seja bem-vindo a este canal. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre um tema muito importante que é muito necessário para nós, que é exatamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos um pouco nesse tema, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bora lá que o vídeo está muito bom, galera. Quando nós falamos sobre a volta de Cristo, nós precisamos estabelecer alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, algo que não é muito bem compreendido hoje. Quando nós falamos da volta de Cristo na igreja, quando eu vejo pessoas falando sobre a volta de Cristo, eu vejo as pessoas sempre mais preocupadas com uma realidade no sentido de um arrebatamento, sabe? Muitas pessoas elas estão mais preocupadas com o arrebatamento do que simplesmente a volta de Cristo. Mas poucas são os momentos da Bíblia que se fala de arrebatamento. Nós vemos o arrebatamento bem claro ali em Mateus 24, quando Jesus Cristo diz: após estas coisas, o Senhor Jesus vai recolher, os anjos do Senhor vão recolher, ali os seus eleitos, os filhos de Deus. E amém, glória a Deus por isso. O arrebatamento não é um problema, mas o arrebatamento faz parte de uma agenda e de um propósito do Senhor relacionado ao fim dos tempos. O problema de nós focarmos demais no quesito arrebatamento é porque nós acabamos negligenciando o real propósito do que representa a volta de Cristo, e foi nisso que Jesus, nesse real propósito, que Jesus fundamentou o Evangelho. Pedro, qual é o real propósito? O real propósito da volta de Cristo é exatamente o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Jesus, ele prega. Ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A Bíblia ela deixa clara que o reino de Deus ainda não está vivo de forma plena aqui na terra. Nós experimentamos um pouco do reino de Deus quando Jesus entra em nossas vidas, quando ele alcança uma cidade, quando ele alcança uma igreja, nós podemos ver o reino de Deus de forma plena. Mas o reino de Deus ainda não está completamente firmado aqui na terra. Isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, e ele voltará para reinar. E esse é o ponto que eu quero chegar. A volta de Jesus, ela sempre vai estar estabelecida no reino eterno de Cristo. Os judeus, eles tinham um pouco dessa mentalidade, mas essa mentalidade para os judeus era completamente defasada. Eles esperavam um reino militar para aquele momento. O reino de Deus, o reino de Jesus, o governo de Cristo, sim, é um reino militar, um reino de governo, um reino de poder, mas não era para aqueles dias. Aqueles dias o Senhor veio salvar. Naqueles dias o Senhor veio restaurar. Para a gente meditar um pouco nisso, eu queria ler com você um pouco do que está em Zacarias, no capítulo 14, certo? Que diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Eu queria dar uma pausa aqui antes da gente continuar nesse trecho da Bíblia, que aqui o Senhor Deus, ele fala, a revelação que o Senhor Deus traz para Zacarias é exatamente deste momento, da volta do Senhor. Mas antes da volta do Senhor, o Senhor Deus ele nos mostra aqui um tempo de tribulação que Jerusalém vai estar passando. E esse é um ponto muito importante para nós que somos cristãos, porque muitas vezes nós focamos todos os acontecimentos que acontecem na terra, nós focamos que é a volta de Deus, é a volta de Cristo. Acontece a guerra na Ucrânia, aconteceu infelizmente o desastre do Rio Grande do Sul, e as pessoas já estão lá dizendo: o Senhor Jesus está voltando, olha, é o sinal do fim dos tempos. Sem dúvida, todas essas coisas ruins que acontecem na terra, de alguma forma aponta para o fato e para a realidade de que realmente Jesus está próximo, porque a Bíblia fala assim do princípio das dores, mas não se tratam de sinais concretos e relacionados diretamente com esse tema. Tudo que for ser notório e claro a respeito do fim dos tempos, ele vai partir de Israel, porque o reino de Deus é um reino a partir de Israel. Quando o Senhor Deus ele promete para Abraão, Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai de tua terra,
e vai para o lugar que eu te mostrarei. A terra que Abraão mostra é a terra hoje daquela localização de Israel, que ainda não faz parte toda de Israel. Então o reino de Deus é realmente um reino físico. Isso confronta também um pouco a ideia que nós temos de céu, porque muitos de nós estamos esperando um céu onde vai ter lá São Pedro com a chave, né? E você vai ficar lá brincando de nuvenzinha. Não, irmãos, o céu é o reino de Deus. O céu é a nova Jerusalém que virá depois do milênio, certo? Então, quando nós falamos da volta do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, a volta de Cristo para reinar aqui na terra, nós estamos falando exatamente deste momento, quando o Senhor Jesus Cristo ele irá voltar e com os seus, com os remidos, a partir de Israel, a partir de Jerusalém, ele irá reinar. Então, aqui, Zacarias, inspirado por Deus, ele nos mostra um tempo de tribulação que virá sobre Israel, sobre Jerusalém, porque nós sabemos que aquela nação ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. No entanto, após ele premeditar esse tempo de tribulação que Israel vai passar, ele vai continuar no versículo 3, e para mim é um versículo extremamente emocionante, onde ele diz assim, ó: então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia de batalha. Aquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será ferido pelo meio, ao leste, ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque este vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Então aqui nós vemos Zacarias narrando um momento em que Deus irá livrar Israel e obviamente a nós. O anticristo ele vai sitiar a cidade de Israel. O anticristo ele vai sitiar a cidade de Jerusalém. E quando o anticristo sitiar aquela cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, o Senhor Deus ele vai ter voltado à terra. Será o momento em que Cristo irá voltar, o grande e terrível dia do Senhor, grande para aqueles que estarão com Cristo e terrível para aqueles que não estarão com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele vai estar ali e ele vai sair para a batalha contra aquelas outras nações que se uniram com o governo do anticristo contra aquele povo. E eu creio que quando ele fala que os santos virão com ele, somos nós, a igreja do Senhor, que estaremos junto com o Senhor Deus nessa conquista e nesse reino que será eterno. Algumas coisas que vale a pena acrescentar, que eu recomendaria você ler todo este capítulo, é que aí nós iniciaremos o tempo do milênio, onde o Senhor Deus irá restaurar todas as coisas, para que no fim a nova Jerusalém venha. E o importante de nós termos isso daqui em mente é porque, Pedro, mas tudo isso acontece lá em Israel, o que é que a gente tem a ver com isso? Amados, eu não concordo com a ideia de que a igreja substitui Israel. Todas as promessas que o Senhor Deus fez para Israel estão vivas. Todo o plano escatológico ele gira em torno de Israel e a igreja. A igreja e Israel não estão separados do plano escatológico. Mas essas coisas eles vão acontecer em Israel. E a igreja estará junto nesse propósito. As promessas que Deus tem para aquela nação, de governo, de reino, de domínio, onde nós iremos viver em paz eternamente, prosperidade, bênçãos, esse governo de Deus a partir de Israel, a igreja faz parte deste governo. A questão é que ele vai realmente acontecer geograficamente, historicamente, naquele lugar, mas a igreja do Senhor vai estar junto com tudo isso e nas promessas do Senhor. E eu espero que você não fique de fora. Se você ficou com alguma dúvida com esse vídeo, eu peço que você deixe aí nos comentários: Pedro, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Você poderia estar me explicando melhor, que eu vou estar provavelmente respondendo, fazendo novos vídeos. Como sempre, se gostou, não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.